Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BBB. E nesse vídeo nós vamos comentar aí essa partida entre Borussia Dortmund e Stuttgart, no caso contrário, porque a partida foi fora de casa, pela 28ª rodada da Bundesliga, uma partida que não vinha com grande expectativa, principalmente pelo lado do adversário, né, que é realmente a única equipe que tem algo a disputar até o final da competição, que é a vaga em competição europeia. O Borussia Dortmund vive uma sequência tranquila, não é agredido ali na parte alta da tabela e também não tem chance de assumir o topo da competição. Então era um jogo ali que para o Borussia Dortmund não valia de muita coisa e para o Stuttgart tem ali um certo peso por estar disputando ainda essa vaga não está tão garantida dentro do G4. E o Borussia Dortmund atuou da forma como a gente esperava, né? Que é uma equipe que não tem muitas aspirações na competição. O Kovac colocou o time com Gregor Kobel no gol, a linha de defesa com Rami Benzebaini pela esquerda, Nick Schlotterbeck centralizado e Valdemar Anton como zagueiro pela direita. No meio-campo ali tivemos uma trinca que foi Karnet Chukwuemeka mais à esquerda, Job Bellingham mais uma vez pelo centro e Marcel Sabitzer também, já figura carimbada nas últimas partidas, pelo lado direito. Nas alas, os mesmos de sempre, Daniel Svensson pela esquerda, Ryerson pela direita, e lá na frente o retorno de Serhou Guirassy no ataque juntamente com o Maximilian Bayer. E o Kovac colocou os jogadores nessa partida para fazer basicamente o que a equipe já vinha fazendo em jogos anteriores. E isso já é uma amostra do que o Kovac está tentando achar uma solução para essa equipe não depender de um jogador articulador, que muitas vezes na temporada a gente viu o Brandt fazendo esse papel, né, que é um jogador que fica atrás ali da dupla de ataque. O Chukwuemeka também em alguns momentos atuou dessa forma. E nos últimos jogos, especialmente depois do anúncio da não renovação de contrato com o Brandt, a equipe vem jogando com 3 meio-campistas, tanto que o Brandt teve jogo aí que ele entrou com 30 segundos para a partida acabar, né? Claramente sendo preterido por outros atletas, e a gente viu isso mais uma vez. Dessa vez não tivemos o Imetia, que teve uma lesão de um certo grau de gravidade no joelho, vai ficar um tempo afastado, e o Chukwuemeka recebeu essa oportunidade de atuar ali exatamente na mesma função do Imetia, e não deu certo. A gente viu ele durante o jogo, são características diferentes, né, de um atleta para o outro, e o Borussia Dortmund sentiu muito a falta do seu camisa 8, já que durante todo o primeiro tempo e também no segundo tempo a equipe não conseguiu ser agressiva na marcação e também não conseguiu levar a bola ao ataque. No primeiro tempo, o Stuttgart terminou ali com mais de 70% de posse de bola, se eu não me engano. Então, o Borussia Dortmund não conseguiu jogar, o Stuttgart jogou no campo do Borussia Dortmund durante toda a primeira etapa. O Borussia tentou uma outra saída ali, porém de forma completamente infértil, jogadores completamente desencaixados, então o setor ofensivo do Borussia Dortmund não funcionou no primeiro tempo. Por outro lado, a defesa atuou de forma sólida. Teve um ou outro lance ali, principalmente em cruzamentos, que foram muitos, que a defesa ali mostrou certa desatenção. Porém, o Stuttgart não conseguiu uma sequência de finalizações, não conseguiu uma pressão de fato durante todo o jogo, né? Especialmente ali no segundo tempo, principalmente. Mas no primeiro tempo teve uma outra jogada de finalização, terminou ali tô vendo aqui, com 8 finalizações no primeiro tempo. Porém não foram finalizações extremamente perigosas, o Kobe não precisou fazer nenhuma ponte absurda, nada disso. O Borussia Dortmund foi infértil no ataque, porém defensivamente atuou de forma relativamente sólida. A chance mais clara do Stuttgart no primeiro tempo foi ali uma jogada pela direita de ataque deles, esquerda de defesa dos aurinegros, que o Benzebaini tentou uma saída de bola, ele acabou errando o passe, ele errou o carrinho, e aí teve uma jogada de 2 contra 2, 3 contra 2 ali, com o Borussia Dortmund voltando para o seu campo, só que o Kobel conseguiu fazer uma boa defesa e depois os jogadores conseguiram afastar. O Kobel fez um bom jogo, conseguiu alguns cortes em cruzamentos, algo que a gente não é muito acostumado a ver do goleiro suíço, fez boas defesas também, nenhuma ponte, mas fez defesas firmes, se mostrou um goleiro seguro. A defesa ali, principalmente o trio de zaga, fez um bom jogo, exceto o Benzebaini ali por um ou outro momento, uma outra rateada, mas Nico Schlotterbeck e Valdemar Anton fizeram um excelente jogo. E aí do meio campo para frente fica uma avaliação um pouco complicada,
O Ryerson não teve uma grande partida ofensivamente, porém na marcação foi relativamente bem. O que o Borussia Dortmund fez de bom, principalmente, foi impedir que o Stuttgart conseguisse levar a bola ao fundo, nos dois flancos. O Svensson por um lado e o Ryerson pelo outro, com as coberturas, obviamente, conseguiram impedir que os jogadores fossem ao fundo e fizessem os cruzamentos, especialmente o Führich pelo lado esquerdo ali. Então eles levantaram muitas bolas na área, porém com cruzamentos ali do bico da grande área, que são bolas mais fáceis para a defesa conseguir tirar, então foi mérito dos aurinegros também. E também ali o jogo por dentro, na marcação funcionou relativamente bem. Teve uma outra finalização que passou ali, mas de fora da área, porém eles conseguiram fechar bem os espaços, impediram que o Stuttgart conseguisse concatenar algumas trocas de passes ali por dentro. Nesse sentido, teve pontos positivos. Agora, com bola, o Borussia Dortmund, e dá para fazer uma avaliação dos dois tempos juntos, porque os dois tempos foram muito parecidos, né? O Borussia pegava a bola e já perdia. O Stuttgart fez o perde-pressiona perfeito nessa partida, né? Conseguiu manter a bola no ataque e assim que perdia, recuperava com extrema facilidade. O Chukwuemeka fez um jogo muito ruim, especialmente ali no primeiro tempo. Teve um lance, inclusive, que ele deu uma entrada muito dura num jogador ali, não vou lembrar o nome do adversário, mas foi uma entrada muito forte na canela do jogador, que para mim, Daniel, deveria ter sido expulso. Porque se é um jogador do Stuttgart fazendo isso com um jogador do Borussia Dortmund, eu estaria pedindo a expulsão. Porque foi uma entrada muito forte, ficou a marca, inclusive, da chuteira do Chukwuemeka na canela do adversário. Não foi uma entrada na chuteira, que eu tinha achado inicialmente que foi na chuteira, porém não foi no tornozelo ali, na canela mais ou menos, e para mim era para expulsão, foi uma entrada muito forte acima do tom. O juiz deixou passar, não só isso, como muitas outras coisas também, uma arbitragem muito fraca, inverteu muitas posses, né, seja em escanteio ou em lateral, inverteu. Teve toque no braço do Ryerson que o juiz não viu, então ele errou para os dois lados. Essa expulsão que para mim era para ter sido expulso e não foi, cabe questionamento, porque não foi aquela expulsão assintosa que deveria ter sido marcada. Para mim, se o jogador adversário faz isso em algum atleta do Borussia Dortmund, seja ele qual for, era para expulsão. Então eu não vou ser hipócrita aqui e fingir que eu não pensaria que era para vermelho. Para mim era, mas o juiz deixou passar, isso foi bom pro Borussia Dortmund. Mas como eu estava falando, o Chukwuemeka fez um jogo muito ruim no primeiro tempo ali. Como eu falei, ele tem características diferentes do Imet. O Imet é um jogador de passadas largas, ele consegue alargar ali o campo pelo lado direito, ele abre muito, ele muitas vezes vira um ponta pela direita, né? Ele consegue, e ele é mais intenso na marcação, isso facilita muito a vida dos jogadores ali por dentro. O Chukwuemeka tem dificuldade nisso e também ele não tá com ritmo de jogo. O Chukwuemeka ele é titular poucas vezes ao longo da temporada, foi titular, né, poucas vezes ao longo da temporada, então ele sente essa rotação diferente em comparação com os outros atletas. O Jude Bellingham na marcação foi bem, porém com bola mais uma vez muito tímido, em comparação com os últimos 2 jogos dele, ou 3 jogos, agora não vou me lembrar, foi uma partida um pouco mais abaixo, porém ele manteve um nível ok. E o Marcel Sabitzer pela direita, que dos 3 meio-campistas é o jogador que tem mais liberdade para atacar, foi mal para mim. Na marcação foi ok, porém com bola, cara, infértil, completamente infértil, não conseguiu associações com o Ryerson, que foi muito apagado também pela direita. E ali no ataque tivemos Serhou Guirassy, que errou tudo que tentou. Ele tentava passe, ele não acertava, tentava pivô, ele não acertava. Uma partida muito fraca, tanto que ele foi substituído ali com menos de 70 minutos de jogo, de forma completamente merecida, pelo jogo muito abaixo, completamente diferente do Guirassy que a gente já viu, que é um jogador que conseguia fazer uma parede muito boa, havia uma geladeira da defesa, ele conseguia segurar, manter posse para o time, foi nulo nessa partida, errou tudo que tentou e mereceu ser substituído mais cedo. E o Maxi Bayer, no primeiro tempo, completamente apagado, não foi nem bem e nem mal, porque ele nem tocou na bola, se eu não me engano ele deu 6 toques na bola durante todo o primeiro tempo, foi muito mal. E no segundo tempo, como eu já tinha falado anteriormente, dava para fazer essa avaliação do jogo com os 2 tempos juntos, porque foram muito parecidos. O Borussia Dortmund no segundo tempo, hora ou outra, tentava
colocar mais jogadores no ataque, especialmente no início do segundo tempo. Tentou colocar mais jogadores no ataque, tentou segurar mais a bola, ser um pouquinho mais intenso, porém não conseguiu. O Stuttgart rapidamente roubava a bola e quando roubava a bola levava ela ao campo de ataque e lá mantinha o Borussia Dortmund. Em raros momentos o Borussia conseguiu ali trocar mais passes, tanto que o Dortmund terminou com menos da metade dos passes trocados do que o Stuttgart. Então, isso é uma amostra de como foi a partir da dominância do adversário. Porém, como eu falei, né, os pontos negativos se mantiveram no segundo tempo e os positivos também. Eu diria que ainda mais, porque o Stuttgart não conseguiu criar nenhuma jogada de real perigo, de uma chance claríssima de gol, nada disso no segundo tempo. O Stuttgart, que é o terceiro colocado da Bundesliga, tem bons jogadores tecnicamente, o Davi, o Stiller é um excelente meio-campista, o Fürst é um bom ponta também, tem bons jogadores ali na defesa, também tem alguns jogadores interessantes, e eles não conseguiram criar grandes oportunidades, principalmente no segundo tempo, que o Borussia Dortmund conseguiu impedir mais ainda o seu adversário. Porém, mais da infertilidade que a gente conseguiu ver na segunda etapa, e a partida foi caminhando dessa forma. O Stuttgart com posse, porém sem grandes oportunidades. O Borussia Dortmund pegava a bola e logo perdia, porque não tinha capacidade de reter essa bola. E ali, em meados do segundo tempo, o Kovac foi fazendo as alterações. As primeiras foi a entrada do Fábio Silva e do Karim DM, nas vagas de Serhou Guirassy e Carney Chukwuemeka. Alterações que não mudaram absolutamente nada do rumo da partida naquele momento. Logo depois entrou o Julian Brandt no lugar do Maximilian Bayer, que assim como no primeiro tempo, ele fez um segundo tempo muito abaixo também, e foi caminhando dessa forma. Nenhuma das alterações mudou em nada no Borussia Dortmund. Continuou um time muito apático, sem conseguir manter a posse, mas marcando de uma forma consistente, até que chegou ali na reta final, 90 minutos, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, e nesses 5 minutos de acréscimo o Borussia Dortmund criou as duas únicas chances de finalização reais da partida para os aurinegros, que foi o gol do Karim DM, uma jogada que o Brandt é acionado ali pelo lado direito, ele faz um cruzamento, o zagueiro corta, porém ela sobra no ADM, ele limpa o zagueiro e finaliza de direita no canto do Nubel, um belo gol, e realmente um gol que caiu do céu, porque a partida foi caminhando, um jogo meio modorrento, um jogo fraco tecnicamente, ainda mais quando a gente analisa que é o segundo e o terceiro colocado se enfrentando. Teoria, quem não acompanha e vai assistir uma partida, é o segundo ou terceiro colocado, ele espera um jogo de boa qualidade, e não foi isso que aconteceu. O time do Borussia Dortmund muito modorrento, o Stuttgart tentando, o Stuttgart, gente, fez um jogo melhor, bem melhor que o Borussia Dortmund, porém pecou muito em tomadas de decisão, e isso fez a partida ficar feia. Porém, ali nos acréscimos, a DM conseguiu espetar, marcar ali o primeiro gol, teve até treta durante a comemoração, o jogador ficando nervoso, a DM deu uma provocada também, né? Saiu com o dedinho aqui na boca. Não precisa, mas também não tem nada de jogador do Stuttgart ir lá reclamar também não. E logo na sequência, o Stuttgart saiu com a bola, perdeu ela, e o Fábio Silva é acionado em contra-ataque, para atacar a profundidade ali pela esquerda. Ele consegue ganhar do zagueiro na força física, ele atravessa a bola, uma bola muito precisa para o William Brandt, que domina, finaliza de forma linda, linda, linda. O Newell ainda toca na bola, mas ela entra. Um golaço, cara, do Brandt, que vai deixar o clube no final da temporada. É um gol importante para o Brandt, para ele pelo menos se credenciar a receber mais minutos até a reta final dessa temporada, porque nos últimos jogos o Brandt estava claramente sendo preterido por qualquer outro jogador, e nesse jogo ele entrou ali com 70 minutos, realmente foi uma minutagem maior para ele, e ele aproveitou, não durante antes dos acréscimos, porque ninguém estava jogando bem, porém ele, quando precisou dele, ele foi determinante nos 2 gols, especialmente no segundo, com uma finalização muito bonita, e vitória do Borussia Dortmund por 2-0, com esses 2 gols em 5 minutos nos acréscimos. Realmente, torcer para o Borussia Dortmund é ter um ataque cardíaco toda a partida, cara. No último jogo foi aquela virada de 3-2 absurda dentro do Signal Iduna Park, agora uma vitória em que a equipe não jogou absolutamente nada. Fez um jogo extremamente burocrático e de pouquíssima inspiração ofensiva, e saiu uma vitória. A gente já viu esse roteiro em alguns momentos durante essa temporada, porém eu acho que esse
esse jogo foi um exemplo disso. Uma equipe que na defesa ele fez o que precisava e no ataque caiu 2 gols do céu no segundo tempo. Que bola do Fábio Silva, cara, que passe. Ele é um jogador que ele não faz muitos gols, mas como ele consegue mudar o ataque, cara. Infelizmente ele não agarra a oportunidade quando entra de titular, mas quando ele vem do segundo tempo, ele sempre deixa sua marca, mesmo quando não participa diretamente de gol. Nessa partida ele participou, então fico muito feliz pelo português. Eu espero que ele fique para a próxima temporada, ele deve receber mais oportunidades. Existe uma chance real do Guirassy sair ao final dessa temporada, justamente pela temporada abaixo dele, ele tem mercado, então eu vejo uma possibilidade muito realista do Serhou Guirassy deixar a equipe nesse verão. Né? Esse resultado dessa vitória por 2-0 é importante para tirar uma sequência do Stuttgart de invencibilidade contra o Borussia Dortmund, que já vinha há muito tempo. Né? Teve o jogo no segundo Iduna Park, que se eu não me engano foi 2-2. Deixa eu procurar aqui agora, vai demorar um pouquinho. Eu não vou procurar não, vai dar trabalho demais. Mas, se eu não me engano, foi empate, né? Um Davi fez um golaço de costas, foi um negócio assim. O Stuttgart vem sendo uma pedra no sapato nos últimos anos pro Borussia Dortmund, teve goleada já, então é realmente uma equipe que cresceu muito no cenário alemão nos últimos anos, e o Borussia Dortmund apanhou para essa equipe muitas vezes, em casa, fora, com goleada, então vencer esse jogo é muito importante da forma como foi. Teve provocação também. Provocação é do esporte, né? Não pode o pessoal sair na porrada, aí não pode. Mas provocação tá dentro do jogo. A fim de tabela não faz muita diferença. O Bayern venceu de forma heróica aí na temporada, na rodada, perdão. Manteve a diferença em 9 pontos. Porém, agora a distância pro terceiro colocado da Bundesliga é de 11 pontos. E para o primeiro time fora da zona de classificação para a Champions é de 14. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estou falando de cabeça. Se a tabela carregar é bom. Isso mesmo, 53, 64. Isso, é isso mesmo. 14 pontos de diferença para o quinto colocado. O Borussia Dortmund fincou aí, tá fincando cada vez mais, rodada após rodada, como a segunda potência do futebol alemão. Eu já vinha batendo nessa tecla nos últimos vídeos de que é importante. Não vai ganhar a competição, é muitíssimo improvável, né? A gente sabe. Então, vamos partir do ponto que não vai ganhar, a gente já tem quase certeza disso. É importante para a equipe se manter nessa segunda colocação para dar um recado de que voltou a ser essa segunda potência, o que não vinha sendo nas últimas temporadas. Pegou quinto lugar, pegou quarto lugar chorando na temporada passada, então é importante esse retorno, manter esse segundo lugar com uma distância boa para o terceiro, que mostra que a equipe realmente tem um norte a seguir. Mudou de direção esportiva agora, está com o Olebook. Vamos ver como vai ser, né, para a próxima temporada. Esses jogos estão sendo preparativos também para a próxima temporada, para a temporada 26-27, que eu diria que eu não vou mentir, eu estou ansioso justamente por ter uma mudança na direção. A gente está vendo jogadores aí com tempo de clube saindo, então algo vai acontecer. Se vai ser bom ou não, só o tempo vai dizer. E agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou sobre essa partida do Borussia Dortmund contra o Stuttgart. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui na Space BBB. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!